Bom dia, nenéns! Bom dia, nenenzas! Como é que vocês estão? Sol ouro? Sol top das galáxias? Bom dia, ó Israel ali no chat, bom dia! Como é que você está, meu jovem? Como você está, membro da juventude? Ó o Matheus ali, fala Matheus! Bom ou não? Então, turma do curso matutino do Colégio Planeta, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso cronograma? Vamos dar uma olhadinha o que nós temos para hoje, além de saudade? Vamos dar uma olhadinha aqui, cadê? Vamos lá. Curso matutino Planeta. Beleza. Tá certo, a gente viu absolutismo na aula passada, o conceito de absolutismo, né? Muito bem. Bom, para hoje, então, nós vamos fazer aqui uma aulinha sobre o absolutismo inglês. Eu pego geralmente o tema absolutismo inglês para dar aquela complementada, aquela arredondada no assunto, tá? Vou fixar o vídeo aqui no meio, olha só a carona grande do professor André. Ei, olha só, nessas épocas aí que a gente está de quarentena e isolamento, rapaz, minha cara tá parecendo uma bolacha traquinas. Olha só, vou te falar um negócio. Vocês já viram aquela bolachinha? Aquela que vem com aquela carinha risonha, assim, ó, redondinha? Aqui, ó. A cara do professor André. Vou te falar um negócio, cara. Se eu não fizer alguma coisa, eu vou terminar essa quarentena rolando. Mas dane-se, você não está afim de saber disso. Você quer saber de conteúdo, meu jovem. Você quer saber de conteúdo, minha jovem. Vamos então? Vamos pegar o conteúdo? Na aula passada eu estava falando de absolutismo com vocês. Para a aula de hoje, a gente vai falar de Inglaterra, porque na verdade eu quero puxar ali aquele ganchinho para as revoluções inglesas do século XVII, né? Eu quero sair ali do absolutismo e ir para as revoluções do século XVII. Isso vai ser legal, porque já adianta os conteúdos que vão nos linkar com a história contemporânea, que você está vendo com outro professor. Viu? Então é só ter paciência que o conteúdo vai fechar tranquilo, Ainda vou pegar umas aulinhas ali no final das contas para eu trabalhar com vocês questões, pegar o nosso material e dar uma gastada nele, pegar umas questões boas para fazer. Café, pessoal? Nossa, esse tá top, viu, velho? Esse tá top. Expresso sem açúcar, preto, caiu. Aí forma essa espuminha creminho, ó. Forma essa espuminha de creminho assim, ó. Que é essa dos deuses. Rapaz, vou te falar, viu? Eu gosto mais de café do que muitos seres humanos por aí. Tem muito ser humano que eu não gosto da maneira como eu gosto de café. Inglaterra, meus jovens. Senhor, eu não sou inglês, senhor. Não, sério, vai dar aula de Inglaterra? Nem, André. Para, velho. Sabadola, né? Vamos lá, senhor, dar aula, sei lá, de Friends pra gente, né? Não, na verdade a aula é Inglaterra mesmo. Vou te explicar por quê. O Enem, que é a prova aí que vocês estão se preparando, que é a prova, né? Porque tem os vestibulares também. Meu óculos está sujo. O Enem, cara, ele é uma prova muito focada num tema. Todo ano tem alguma coisinha ali. O Matheus também gosta de café. Eu estou sem óculos para enxergar a dureza. A temática que eu me refiro aqui, que o Enem gosta muito, é Estado. Tá? Estado. Vocês vão enfrentar lá uma prova, e também nos vestibulares, tá? Não se engana, não. Que quer saber o seguinte: os alunos e alunas que são oriundos do ensino médio, estão chegando do ensino médio, eles têm noção do que é Estado? Porque você vive sob o Estado, né?
A sociedade organizada, sim, as sociedades ocidentais. Então, você sabe o que é isso? Estado. E além de saber, você sabe compreender o funcionamento das sociedades que têm Estado, ou seja, a relação da sociedade civil com o Estado. Porque uma coisa é saber definir, outra coisa é saber para que serve na prática, né? no campo prático. Nós, sociedade civil, eu, vocês que estão assistindo a aula, nós temos uma relação com o Estado. Você compreende que tipo de relação que é essa? Você consegue compreender essa realidade, né, da relação entre sociedade civil e Estado? Tá, essa é uma temática. Então, a história, como ciência social, ela vem com um monte de conteúdo, tá? Também, viu, ó, a Guimarães que jogou direitos e deveres, é uma das formas de compreender a relação sociedade civil e Estado, tá? É uma das formas. Então, a história, né, como uma ciência social, o que ela faz? Ela pinça exemplos na história, na narrativa histórica, para poder trabalhar essas temáticas, entendeu? Aí, então, por exemplo, nas aulas de história, quando a gente finaliza o ensino médio, o professor deve se dirigir à turma e falar assim, viu, não tem um tipo só de Estado, nós tivemos um monte de tipos de Estado na história. E essas formas... Ai, desculpa, pessoal. E essas formas diferentes, né, de organização do Estado, elas estão intimamente ligadas às sociedades que a produziram. Sacou? Ou seja, você tem que entender essa relação. Um tipo diferente de sociedade produz também um tipo diferente de Estado, né? Eu digo, olhando da nossa perspectiva, né? Nós vivemos numa sociedade ocidental, pós-industrial, capitalista, não é? Se você pegar uma sociedade moderna, né, mercantil, europeia, você vai ter um tipo de Estado diferente lá, que é o absolutismo, que a gente estava vendo na aula passada. Você pega lá, por exemplo, uma sociedade da América colonial, pega lá a sociedade asteca, a Federação Asteca, o tipo de Estado lá é diferente do absolutismo europeu. Por quê? São sociedades diferentes. Então, sociedades diferentes produzem formas de organização estatal também diferentes. Tá? Então, para compreender essas relações, né, aí vem a história e fica dando exemplo. Aí vem a sociologia e define com você os conceitos, né? E não é o professor de história mesmo o responsável por definir esses conceitos. Política, por exemplo, o que é política? Né? Aí vem no campo da filosofia, né? O que é política? O papel do Estado nas sociedades, é uma discussão da sociologia e da filosofia. Eu, André Zeras, eu trago apenas os exemplos históricos para vocês. Apenas é sacanagem, né? Eu trago os exemplos históricos, então tira a palavra apenas. Você tem vontade de comprar uma máquina de café, mas fica naquela de, 3, não sei, essa máquina da 3 é baratinha, ela não é badalada igual a máquina da Dolce Gusto. Eu não vou ali fazer bonito para os meus amigos se eu não comprar a Dolce Gusto. Então, deixa eu te dar uma dica. A máquina da 3 é maravilhosa. Cara, não perde nada para a máquina da Dolce Gusto. Eu te falo mais. O café da 3 é mais barato. Tá? As cápsulas da 3 é mais barato. Então, quem gosta de café expresso, compra da 3. Vai por mim. Eu estou fazendo propaganda porque eu tenho aqui em casa e é muito bom. E é bem mais barato que a Dolce Gusto. Informação inútil, eu só estou te falando para, sei lá, quebrar o gelo, né? Porque eu gosto demais de café, eu fico falando assim, empolgado. Vamos! A Inglaterra é uma monarquia bem atípica na Europa. Eu vou te explicar por quê. Porque lá, quando o absolutismo aparece, ele aparece em condições adversas para a concentração total de poder. A Inglaterra é uma monarquia que tem parlamento desde a Idade Média. Essa é a grande diferença, né? A história da Inglaterra, de formação da Inglaterra, ela começa ali no século XI com a unificação dos reinos, né? Os bretões, anglos, saxões, os pictos, os jutos, Guilherme o Normando, um nobre que veio da Normandia, com um nome desse só pode ser, né? Óbvio. Aí ele vem lá, luta contra os reinos bretões e tal, e unifica a Inglaterra, né?
Aquela parada Game of Thrones é inspirada nessa história, tá? Os 7 reinos, eles são inspirados nos 7 reinos que formaram a Inglaterra, beleza? Para quem não sabe aí, vai uma nerdice, a nerdice da manhã para vocês. André e suas nerdices. Ai, ai, pois é, orgulho nerd, né? Nerd do mundo, univos, nerds, aliás, no plural, por favor, né? Nerds do mundo, univos, tá? É nóis. Aí, cara, o que acontece? Com a formação da Inglaterra, a primeira grande dinastia relevante, importante, é uma dinastia que se chama Dinastia Plantageneta. Dinastia Plantageneta, tá? É o nome dos caras. Eu sei que é um sobrenome meio esquisito, parece nome de biologia, né? E hoje nós vamos estudar os plantagenetas. Ó, dá uma olhadinha aqui nesse organismo, né? Unicelular, não parece nome de biologia? Plantageneta, né? Mas não, é sobrenome, tá? Aí essa dinastia ela é marcada como a primeira grande dinastia histórica na Inglaterra, né? E ela é responsável pela formação do reino da Inglaterra aos moldes medievais, é uma dinastia medieval, aquela coisa de suzerania, vassalagem e tal, que a gente estudou em aulas passadas, lembra lá, antes das férias? Então, é aquela parada lá. Bom, o que acontece? Veio o período das cruzadas, né? O período das cruzadas, e o rei Ricardo III, que tem um apelido heróico, um apelido bonito, Coração de Leão, que o cara era o corajoso, né? O cara era o viril, então Ricardo Coração de Leão, Ricardo III. Ele mandou a carta para o Papa e falou: "Sou Papa, estamos dentro, hein? É nós, Queiroz, tá? Nós vamos para essa cruzada aí." E foi. Aí beleza e tal. Um minutinho, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha numa emergência aqui. É coisa rápida, tá? Vocês escutaram a notificação aqui? Resolvido. Aí vai o Ricardo Coração de Leão para a cruzada, né? Aí a Inglaterra gasta o que tem e o que não tem. A Inglaterra gasta mundos e fundos e vai, né? Quando o Ricardo volta sem grandes resultados, né? A expedição cruzadística da qual ele participou, né? Não trouxe grandes resultados. Vou fechar uma janelinha aqui que está incomodando, pessoal. É coisa rápida, peraí. Aí a tragédia se completa porque o Ricardo morreu chegando na Inglaterra. Ele passou lá num reino vizinho e falou: eu tô meio pobre, eu vou dar uma saqueada, né? Corresponde ao território da atual Bélgica ali, né? Tava chegando já na Inglaterra, falou: vou passar ali naquele reino, vou fazer um vale, né? Vou dar uma roubada na galera lá, para eu poder chegar com uma grana no bolso, né? Para eu poder me virar na Inglaterra. E o que aconteceu? O cara rodou, o cara foi vencido e morreu. Aí isso abriu um problemaço. O irmão dele, o João, né? João I, João Sem Terra, como era chamado, ele não era lá muito preparado para a missão. Ele não era muito preparado, é o meu eufemismo, tá? Na verdade, ele não era preparado, era coisa nenhuma. Aí, cara, o reino caiu na mão desse cara, no tal João. E o João pegou uma Inglaterra quebrada, uma Inglaterra falida. Então, o que todo rei faz quando pega os cofres vazios? Aumenta impostos, aumenta impostos. E o João começou também a cobrar os laços de vassalagem de nobres de uma maneira arbitrária, de uma maneira autoritária, sem muita negociação. Então a nobreza inglesa começou a estranhar o rei, falar: esse rei está de onda com a gente, hein? É um rei fraco, é um rei com talento político bem reduzido e falido. A burguesia inglesa, que estava em formação, a burguesia urbana, né? Ela também vai sentir o peso da carga tributária, né? E ela vai reclamar, a burguesia vai reclamar, falar: não, peraí, seu rei, pega leve aí, velho.
As camadas populares odiavam o rei, porque o rei provocou fome por excesso de cobrança de impostos. Tá? Para vocês terem uma ideia, essa fase da história inglesa ela é tão crítica, tá ligado ali aquele conjunto de mitos que envolve o personagem Robin Hood? Tá ligado? Então, ele surgiu nesse momento, tá? O mito mais aceitável da origem do Robin Hood é que ele era um arqueiro do rei Ricardo, Coração de Leão. Aí, quando ele volta para a Inglaterra, ele assume a identidade de um proprietário rural, né? Para fazer um favor para a família, mas aí ele acaba sendo expulso das terras da família, e aí ele vai para a floresta. Tem toda uma história que explica a origem do bando do Robin Hood, né? Eu estou procurando com os olhos aqui, eu já achei. Vou pegar uma obra muito legal, tá no chão aqui, peraí, rapidão. Eita, Lelê, não é não, errei. Achei que era o livro que eu queria te mostrar, mas não é não. Esse aqui é o Shakespeare, é o Otelo, nada a ver. É um outro que fala sobre os mitos da Idade Média. Eu acho que é aquele ali, ó. Mostrar a capa para você. Já mostrei esse livro antes. Na verdade, eu vou remostrar. É para te incentivar a ler, entendeu? Às vezes você está na livraria ali de bobeira, aí você vê a capa do livro e fala, pô, o André falou desse livro aí, esse livro é legal, e leva para casa, né? Incentivar a leitura. Quer ver? Peraí. É esse aqui, ó. Esse livro aqui é muito facinho de ler, ele é muito gostoso de ler. Ele faz a abordagem dos mitos medievais, os mais conhecidos, ó. Jacques Le Goff, que é o meu herói de Idade Média, né? Heróis e Maravilhas da Idade Média. Aí tem um capítulo dedicado à origem do mito de Robin Hood. Quer ver? (249). Garganta tá inflamadinha, rapaz, mas tá chato. Aqui, achei, ó. Se liga. Esse aqui é o capítulo, ó. As minhas referências do mito de Robin Hood eu tiro daqui, ó. Tá vendo? Desse capítulo aqui, ó. O capítulo 16 desse livro, ó. Esse livro é muito massa. Aí, no final de cada um dos capítulos, o Jacques Le Goff faz ali um paralelo, uma ligação entre as lendas e os mitos medievais e nossa realidade, né? Onde é que está o mito de Robin Hood agora? Esse livro foi publicado no final do século XX, tá? A publicação original desse livro, acho que é década de 90. Não, estou muito enganado. Esse livro foi publicado em 2009. Tá? Esse aqui é um dos últimos livros escritos pelo Jacques Le Goff. Jacques Le Goff faleceu recentemente. Bem velhinho já, tadinho. É isso mesmo, a edição desse livro aqui é 2009. 2009, estou enganado. Achei que tinha sido mais antigo, né? Não. Tá? Brasileira, a primeira edição brasileira é 2009, a edição francesa, a primeira é 2005, tá? A primeira edição francesa, ó. Então não é um livro tão velho assim, não. Ó, 2005, tá vendo? 2008 e a primeira edição em português está aqui, ó, 2009, ó, tá vendo? Que é essa aqui que eu tenho. Tá? Um livrinho muito legal. Aí ele pega os mitos da Idade Média e sempre faz uma correlação com a realidade, onde é que eles estão hoje no imaginário, né? Muito legal, muito legal. Bom, aí, cara, o João assumiu o poder na Inglaterra e o baronato, né, o conjunto de nobres da Inglaterra era chamado assim, o baronato, né, porque a maioria dos nobres eram barões, né? A galera resolveu botar um ponto final nos desmandos do rei João, né? E acabou enfrentando o rei. O rei acuado, né, cobrou a vassalagem de alguns aliados, e os aliados disseram: seu rei, não, a gente não está a fim de te ajudar porque o senhor é um rei injusto, é um rei sem talento. Então, acuado, ele foi obrigado a assinar um documento junto aos barões, tendo não mais tomar decisões sem antes convocar o Conselho dos Barões. Esse documento entrou para a história com o nome de... Quem sabe? Quem sabe? 1215. Documento da Inglaterra que criou um conselho de barões para cercear os poderes do rei.
Não, ninguém. Começa com carta e termina com mag. Carta, mag. Pô, mas nem assim, velho. Carta magna. Nossa senhora, agora eu fui lá no 6º ano do ensino fundamental, né? Carta magna, meus amiguinhos, ou magna carta, né? Tanto faz. Esse documento é o primeiro documento de restrições ao poder real na história inglesa, né? Criando ali o Conselho de Barões, e esse Conselho de Barões passando a ser ali um órgão de contraponto ao poder real. Esse mesmo Conselho de Barões, no mesmo século XIII, século XIII, 1200 e pouquinho, ele se transforma no parlamento. Por quê? Porque além do Conselho de Barões, foi criada uma Câmara de representantes da burguesia. Aí nós passamos a ter duas câmaras. A Câmara dos Barões, dos Lordes, a Câmara dos Nobres, chamada Câmara de Cima, né? A Câmara Alta. E há a Câmara Baixa, que é o representante da burguesia, que não é nobre. Câmara Alta, nobreza. Câmara Baixa, burguesia. Assim, os ingleses criaram um conselho, um parlamento, né, para contrapor o poder real. Século XIII, minhas amigas, meus amigos. Antigão, né? Pois é, 1200 e bolinha. Aí vem a história inglesa, né, ao longo desse tempo todo, com a monarquia que convive com o parlamento. A história inglesa se complica bastante a partir dos acontecidos no século XIV e XV. Que acontecidos são esses, galera? Primeiramente, Guerra dos 100 Anos, né? Havia um parentesco entre a dinastia inglesa e a dinastia francesa. Se liga, ó, se liga. Lembra da aula de Guerra dos 100 Anos? Então, aí, mano, o rei da França morreu. Aí o rei da Inglaterra falou, opa, morreu? Eu sou herdeiro. Eu sou um dos herdeiros, eu quero um pedaço da França. O rei da Inglaterra estava errado? Não, ele estava certo. É sério, ele estava certo. Aí, então ele pegou o exército e tal. Mas aí lá na França a galera falou: epa, não, a regra aqui é diferente. Na França não tem herança maternal por linhagem de mãe, só tem herança por linhagem de pai. Então a herança do rei da Inglaterra não é válida. Aí o rei da Inglaterra, mas é lógico que é válida. Aqui a minha regra é diferente. Pronto, né? É motivo para uma guerra. Aí estourou a Guerra dos 100 Anos, né? A Inglaterra reivindicando um pedaço da França por herança, direito da monarquia inglesa, né? Não dá hidratada, galera, porque o sol já está castigando ali já. Ô, e o calor que tá fazendo esses dias, velho, tem lógica. Ó, fiz um corre quinta-feira, precisei ir lá no plano de saúde, finalizar umas paradas lá, meu sogro faleceu há uns dias atrás, e a gente tá mexendo com documentação, tá dando um problema danado e tal, mas beleza, aí fui lá pro centrão de carro, né? Ô, galera, eu devia ter tirado uma foto para mostrar para vocês. Sabe qual que é a temperatura que estava registrando dentro do carro, no centrão? 42 graus. Registrou 42 graus dentro do carro. Cara, tem base um negócio desse? A temperatura atmosférica não, né? Mas a sensação térmica dentro do carro, 42 graus. Brother, eu fiquei indignado. E vai dar uma pioradinha, né? Todo ano é assim, né? Ali outubro faz um calor, mano, que parece o bafo do demônio, né? Vamos falar a real, né? Eu moro do lado das obras do BRT aqui, ó, saca? Eu moro na região noroeste. Aí, mano, tá mó poeira aqui, os caras tá mexendo lá na obra, estão fazendo uns negócios lá do terminal e tal. Mano, tá um poeirão aqui, cara, que você respira, o ar tá quase que sólido, de tanta poeira que tem no ar, saca? Mas vamos. Aí na Guerra dos 100 Anos a Inglaterra perdeu, né, mano? Isso aí, nossa, isso aí deixou a monarquia inglesa abaladíssima, né? Lá no século XV, nos 1400, foi assinada a Paz de Azincourt, né? É o nome do acordo que põe fim à Guerra dos 100 Anos, Paz de Azincourt. Aí a monarquia inglesa escreveu lá, falou, a gente abre mão da herança lá na França, na Normandia, né? Na Normandia, região da Normandia, na França. Aí beleza, a França sossegou, falou, agora sim, vencemos a Guerra dos 100 Anos. Só que isso abriu um precedente dentro da Inglaterra
para termos ali disputas pelo poder, porque a dinastia Plantageneta estava vencida, ultrapassada, não tinha mais ali apoiadores, enfim, né? E aí, molecada, o que acontece? O que acontece? Uma disputa pelo poder, devido também à morte na família real e tal, abriu-se lá uma disputa pela sucessão da coroa que terminou numa guerra. Brincadeira, né? Brincadeira, né? Uma disputa pela coroa lá que terminou em guerra. Aí, de um lado, nós tivemos ali os York, né? Representados por um brasão todo bonitão lá, com uma rosa branca, e do outro lado a dinastia, a Casa Real dos Lancaster, né? Toda bonitona também com brasão de rosa vermelha, né? Essa disputa entre família do brasão lá da rosa vermelha, família do brasão da rosa branca, guerra das duas rosas. Logo em seguida da Guerra dos 100 Anos. Então a história, cara, ela é pesada em termos de guerra e disputas e tudo mais, sabe? Nesse sentido, cara, essa guerra civil que aconteceu na Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas, né, ela é vencida pelo clã dos York, né? Aí, cara, como consequência da guerra, né, uma ramificação da família York, né, os Tudor são coroados e assim começa uma dinastia nova na Inglaterra. Tá, eu fiz esse ensaio todo para chegar nos Tudor, tá? Eu quis trazer vocês lá da Alta Idade Média, Ricardo Coração de Leão, Cruzadas até os Tudor, para você entender quando é que o absolutismo foi possível. Vamos? Vamos lá então? Que até agora não. Até agora não. Até agora você está percebendo que a Inglaterra ela é um caso atípico, né? De instabilidade, a Guerra dos 100 Anos, Guerra das Duas Rosas, e o negócio não fica estável, né? Pois é, agora vai ficar. O que faz com que essa estabilidade apareça? Só para eu tirar a dúvida, eu vou até que hora com vocês? É 35, né? Não é 25 não, né? Me dá esse feedbackzinho que eu esqueci, é 35, né? Que aí dá tempo de eu finalizar aqui o conteúdo. Não, deve ser 35, beleza. Márcio, obrigado, Matheus. Não, foi o Moisés. Obrigado, Moisés. Vamos. O que acontece então, cara? Com a chegada dos Tudor ao poder, né, nós vamos ter um acordo político que vai ficando cada vez mais interessante para a Casa Real. E esse acordo político ele fica mais interessante na mão do Henrique VIII, tá? Porque lá na aula de reforma eu expliquei para você que o Henrique VIII ele teve um entreveiro com o Papa, né? O Henrique VIII queria casar de novo, para isso ele tinha que dissolver o casamento dele, papapá. Lembrou da aula de reforma? Lembrou? É aquilo lá. E nesse processo de enfrentamento do papado, o Henrique VIII chamou a nobreza, falou: nobreza, ajuda nós. Faz o seguinte, vamos nacionalizar a igreja na Inglaterra, eu confisco as terras da igreja, tudo aqui. Não tem como eu enfrentar o Papa na Itália, não tem como ir lá na Itália, Roma, bater de frente com o Papa, impossível. Agora, na Inglaterra, tem, ora. Vamos nacionalizar a igreja, aí a gente passa a mandar na igreja aqui dentro, o que vocês acham? A nobreza cobrou um preço para o seu rei, boa ideia, hein? Então vamos fazer assim, seu rei, a gente nacionaliza a igreja, beleza. But, que é inglês, né? But, né? O senhor vai pegar as terras da igreja e dividir com a gente depois, hein? Vender a preços módicos. Pode? Vamos fazer? Fechou? Partiu? É nóis? Fechamento? Então o rei fechou com a nobreza um acordo que ficou conhecido com o nome de Ato de Supremacia. Ato de Supremacia. Ato de Supremacia. 1534. Documento que dá o controle da igreja na Inglaterra para o rei Henrique VIII. Beleza, agora sim, hein? Agora o rei então tem controle sobre a igreja e sobre o Estado, professor? É isso. Dá para chamar de absolutismo, Andrezão? Dá para chamar de absolutismo. Sacou? É aí. Agora, esse pacto absolutismo, ele é a prova de bala? Ele é a prova de erro? Ele é a prova de vacilo? Claro que não. Vez ou outra aparece um vacilo, vez ou outra aparece um problema, né? Quer ver? Eu vou te explicar. O Henrique VIII morreu
e o cara tinha tido filhos com mulheres diferentes. Então isso aí abriu já um problema, né? Sucessão. Aí tem toda aquela bagunça depois da morte dele, a Maria, o Eduardo, aquela coisa toda. O que interessa para nós é a ascensão de uma outra filha do Henrique, chamada Elizabeth. Ela é a bichona. Elizabeth. Ela é a poderosa, tá? Toda construída no poder, tá? Ela é empoderada. A Elizabeth assume a coroa inglesa no final do século XVI e transforma a Inglaterra numa grande potência mercantil, principalmente por ter enfrentado a Espanha e ter vencido os espanhóis na Guerra da Invencível Armada, que deu a vitória aos ingleses e fez com que a Espanha assinasse um acordo de rendição, onde a Espanha cedeu territórios à Inglaterra. Sabe aonde? Na América. Percebeu de onde vem a posse de terras da Inglaterra na América? Essas terras que a América... essas terras que a Inglaterra obteve na América através do acordo aqui, ó, de rendição da Espanha. Diz para mim, a colonização dessas terras vai gerar qual país? Diz aí para nós no chat, rapidão. Vai lá, digita a sigla aí para nós. Qual que é o país que surge da Moisés? Então, nós estamos vendo aqui, ó, a raiz da colonização inglesa na América e, consequentemente, a raiz também da formação dos Estados Unidos da América. Sacou? Então, galera, a partir do reinado de Elizabeth, a Inglaterra se torna grande. Foi Elizabeth que alçou, que catapultou a Inglaterra para o patamar de potência de primeira linha, né? A Inglaterra se tornou a maior marinha do mundo, a Inglaterra se tornou uma nação mercantil que tinha colônias na América, tudo no reinado da Elizabeth. Elizabeth é a cara do absolutismo na Inglaterra. É ela representa o absolutismo ali. Agora, professor, o que proporcionou a Elizabeth ter tanto poder assim? Vamos entender. Pacto político bem construído. Elizabeth Tudor é uma pessoa que tem um bom trânsito no parlamento, que garante à burguesia bons resultados e mais, né? Ela está fechada politicamente com essa galera, ela está fechada, entendeu? Ou seja, o que o tio André está querendo dizer aqui é que o pacto político permite esse monte de poder para ela. O pacto político permite, tá? Agora, Elizabeth é eterna? Não. Claro, óbvio, né? Ela não é um vampiro? Não. Elizabeth dá uma morridinha, né? Ela dá uma morridinha lá na transição para o século XVII, nos 1600, ela morre. Qual que é o problema da morte de Elizabeth? Não deixa herdeiros. Com o apelido Rainha Virgem, dá para a gente entender porque ela não deixou herdeiros, né? Eu acho que vocês já tiveram essa conversa com o papai e a mamãe, de onde os bebês vêm, né? Como é que os bebês nascem, né? Então já dá para saber que quando a gente é chamada de Rainha Virgem, a possibilidade de ter herdeiros é zero, né? Pois é, galerosos. Então, um primo da Elizabeth, olha só o que é sucessão real, olha que merda que é isso. Um primo da Elizabeth, lá da Escócia, chamado Jaime, ele era rei da Escócia, de uma família ramificada dos Tudor, a família Stuart, dinastia Stuart. O cara era o mais quente, o cara era o mais quentura da linha de sucessão. Tanto é que é ele, Jaime Stuart, que herda a coroa da Inglaterra. André, esse suspense, essa cara aí de, nossa, meu Deus, que grande fato. Por quê? Explica para nós por que o Stuart tem tudo isso aí. Explicar. Stuart, a dinastia Stuart, a Escócia, um país católico. Católico, apostólico, romano. Em nome del Padre, del Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o cara é aliado do papado. E aí, ele é o herdeiro da coroa inglesa, que é um país anglicano, que é um país rompido com a igreja, e aí o cara vai e herda a coroa da Inglaterra. E aí, o que vocês acham? Isso vai dar merda? Claro que vai. Por questões de credo, por questões de crença? Não, brodinhos e brodinhas. É política.
política. A relação entre política e religião na Idade Moderna, ela é íntima. Ela é íntima. Eles dormem nos mesmos lençóis, a política e a religião. Sacou? É íntimo. Então, quando eu falo sou católico, nas entrelinhas dessa frase, se liga, ó. Nas entrelinhas da frase, eu estou dizendo assim, eu sou aliado do Papa. Sacou? Quando eu digo eu sou católico, eu estou dizendo eu sou aliado do Papa. Sacaram? Então é por isso, cara, que nós vamos ter um grave problema a partir da aula que vem com a dinastia Stuart. Eu vou mostrar para vocês que essa dinastia Stuart, ela é aquela que prepara o clima para uma revolução na Inglaterra. A burguesia e a nobreza vão, ó, literalmente, ao pé da letra, tá? Ao pé da letra, a burguesia e a nobreza vão cortar a cabeça do rei. Ao final do processo, o rei Carlos I vai virar para a galera e falar, eu tô meio sem cabeça hoje para pensar nos assuntos aí e tal. Ô seu rei, mas aí, não, hoje eu tô sem cabeça. Foi uma piada, tá? Para quem não pegou aí, foi uma tentativa de encerrar o sábado com humor, ok? Valeu, galera! Até a próxima aula com revoluções inglesas para vocês. Beijão, bom sábado, bom final de semana. Fui, até mais. Tchau.